Olá pessoal, eu vou ensinar para vocês então como se faz uma capa, uma thumb, né, de vídeo para o YouTube aqui no Affinity do Canva. É um software interessante, né, que está no mercado novo e ele tem essas três abas aqui que vocês podem ver. Essa de vetor seria o equivalente ao que era o Illustrator da Adobe. Essa aba Pixel é o equivalente ao que é o Photoshop e é o que nós vamos usar nessa aula aqui. E Layout é o que era o InDesign também da Adobe. Então, nessa aula a gente vai focar no Pixel, que é o equivalente ao Photoshop, que digamos assim é o adequado para fazer uma thumb para YouTube. A gente vai começar do zero, já peguei as imagens e tudo mais, que são essas que vocês estão vendo aqui. Então eu vou criar um arquivo novo para começar do zero. Normalmente a gente troca então para pixel, que é a medida de tela, só que ela não vai ser em 300 dpi aqui, porque a tela vai alcançar 72 dpi e em max alcança 96 dpi. A largura está muito grande para esse trabalho que a gente quer fazer, então vai ser 1920 por 1080, que é o tamanho padrão das thumbs lá no YouTube. A gente vai deixar as cores em RGB. E em princípio é só isso aqui, já podemos criar o documento. Então ele criou um documento em branco aqui e eu tenho nessa pastinha as três imagens que eu vou utilizar. Cliquei nelas e vou arrastar aqui para dentro. Ela já vai automaticamente criar aqui as camadas, tá? Isso é bem importante para quem nunca trabalhou com Photoshop ou para quem está começando. Esse é o padrão de trabalhar com imagens bitmap. Então nós temos aqui uma imagem gigante, que é o de fundo, tá? Eu vou diminuir o tamanho dela. Ó, vocês podem ver que nesses cantos onde tem essas bordinhas, a gente pode arrastar, que vai fazer esse processo de diminuir. Não é preciso se preocupar em apertar Shift, que nem é feito lá no Illustrator, que ele já está fazendo na proporção correta aqui. Então vou colocar a imagem mais ou menos aqui, pode ser um pouquinho mais para cá, um pouquinho maior, um pouquinho menor. Aí de famoso vai do gosto do cliente. Então eu acho que esse tamanho aqui está legal para ele poder olhar para o logo aqui. Eu tenho o logo e tenho o símbolo, tá? O logo eu também acho que está um pouquinho grande, vou diminuir um pouquinho. E aí é que a gente vai começar a fazer a mágica propriamente dita. Então vocês notem que aqui tem um fundo preto, né? Que eu tirei essa imagem do site, da própria Canva. A imagem que eu estou usando de fundo eu tirei lá no Pexel, então é uma imagem gratuita que a gente pode utilizar, tem várias muito boas. E a primeira sacada aqui que é exatamente igual ao que se faz lá no Photoshop. Então vocês estão vendo que eu estou indo nessa camada aqui, Affinity Software Criativo, que é o logo, e eu vou trocar o modo da camada. Vocês notem que eu estou passando o mouse em cima aqui, ó, ele vai me dar várias opções em que ele vai, digamos assim, conversar com a imagem do fundo, ó. Em alguns casos a gente vai usar uma, em outros casos vamos usar outras. Eu vou usar essa clarear. Pode ser o clarear ou tela, que também ficou bom. Ó. Até o tela está um pouquinho melhor. Vou só reposicionar. E beleza. Se eu quisesse fazer a mesma coisa no símbolo aqui, provavelmente ele vai fazer os mesmos efeitos. Como tem cor e é sempre uma luta da gente em saber qual dessas aqui a gente vai utilizar. Ó, notem que aqui, como já tem o verdinho, o clarear e o tela não funcionariam, mas o cor mais escura já ficou legal aqui. Eu já consegui deixar ele em cima da área ali. Vocês viram que eu dei um Ctrl mais aqui só para ver os detalhes, ó. Mas poderia aumentar, poderia diminuir. E aqui vocês podem ver, se eu trocar agora, ó.
Depende muito o objetivo que a gente quer, né? Porque às vezes é só para pegar textura quando está fazendo uma embalagem, aí tu vai mudar qual o que vocês vão estar usando aqui, tá? Então, vai realmente assim de cada escolha do trabalho, tá? Mas em princípio já ficou legal, ó. Já temos uma imagem do carinha aqui. E aí o processo vai ser bem tranquilo, tá? E agora eu vou escrever alguma coisa aqui para que a gente possa depois, caso vocês notem que alguma ferramenta esteja faltando, aqui ó, nessas setinhas bem pequenininhas que a gente tem, vai ter algumas outras opções, tá? Por exemplo, o seletor de cores, a ferramenta retângulo, mas no meu caso aqui eu quero uma ferramenta de texto mesmo, para que a gente possa escrever alguma coisa aqui. Então, e aí eu escrevi um textinho aqui, ó, que vocês podem ver, tá bem pequenininho. Ó. E a partir disso é que a gente vai editar. Claro que esse aqui é um texto meio grandão e tudo mais. Bueno, ele vai no canto da esquerda que tem as fontes que tem instaladas no meu computador, tá? Isso vai variar conforme a que vocês vão ter nos computadores de vocês. Vou escolher uma qualquer aqui. E a partir disso é que a gente vai editar. Vou diminuir esse texto aqui, tá? Porque tá muito grande, obviamente, para fazer uma thumb não seria tão legal assim. Então, vai ser só como fazer thumb para o YouTube. Então, vamos deixar maiorzinho. Eu estou usando também uma técnica que é interessante assim para quem nunca fez thumbs para o YouTube, para quem está começando a fazer thumbs para o YouTube, que é o seguinte: vocês notem que eu não vou colocar nenhuma informação importante aqui embaixo, que é onde aparece o reloginho do YouTube. Então, se a letra vai diminuindo e tudo mais, a gente precisa levar em conta, ó, se a thumb está pequenininha, esse espaço aqui serve para ter aquele tempo, né, do YouTube. Se eu quisesse mexer aqui no texto e tudo mais, notem que sempre que a gente está numa ferramenta, qualquer que seja ele, as propriedades vão estar aqui. Tá? Por exemplo, estou com um bold, se eu quiser tirar o bold, só clicar em cima dela. Se eu quiser botar o sublinhado, tiro o sublinhado e tudo mais. Se eu quiser... Então aqui, né, eu tenho o texto que eu vou utilizar para fazer a minha chamadinha no YouTube aqui, né? Então eu escolhi uma determinada cor, né? Se vocês quiserem utilizar degradê, mas em fonte não é adequada, tá? Aí, digamos, eu quero colocar um branco, porque lá em cima tá branco, né? Mas não quero nenhum tipo de... Se vocês quisessem mais opacidade, ó, às vezes é interessante para fazer algum tipo de efeito e tudo mais. No nosso caso aqui não precisa de nenhum tipo de opacidade, vai ser o branco normal mesmo. E nessas opções aqui que a gente tem também, ó, vocês podem deixar o texto justificado para a esquerda, para a direita. Tá? No meu caso aqui eu vou deixar para a esquerda mesmo. O espaçamento entre linhas, aqui no meu caso ele está muito grande, né? Ó. Quando vai passando o mouse aqui ele já vai ajeitando. Para mim aqui esse teria que ser um pouquinho maior que esse 144, né? Então eu vou colocar num 180 que eu acho que fica melhor. Normalmente para as letras precisa ter um espaço assim, caso tenha maiúscula, caso tenha algum tipo de acento, já
comportaria melhor. Também funcionaria em preto aqui, esse meu texto, já que o logo está em preto, né? E aí, no caso, aqui a gente poderia usar a ferramenta seleção de cores. Isso é interessante, tá? Porque onde eu clicar, já serve para eu mostrar para vocês uma nova ferramenta, tá? Então, em princípio é tudo bem parecido, ó, quando a gente vai colocando aqui ele já vai fazer o alinhamento, né? E esse é um vídeo bem simples para mostrar como é que faz a thumb. E aí daria para ajeitar aqui, fazer alguns detalhes, por exemplo, como se tivesse a inteligência artificial, apagaria rapidinho aqui esse muro, mas daí tem uma ferramenta carimbo aqui também, que é parecida com a do Photoshop, que ela funciona mais ou menos do mesmo jeito lá do Photoshop, tá? Clica no Alt aqui para fazer um alvo, digamos assim, e depois a gente vai clicando do lado para poder apagar, tá? Embora ela seja meio lenta. Daria para diminuir um pouquinho aqui a opacidade. A gente aperta no mais. E aí no caso aqui tá só apagando mesmo esse. Tem que ser um pouquinho maior esse meu pincel para ganhar um tempinho. Só para não atrapalhar a leitura aqui do A mesmo. E não atrapalhar a leitura dos dois U's. Para que não fique tão evidente, tá? No Photoshop essa ferramenta aqui ela funciona melhor, digamos assim, consegue fazer um trabalho mais acurado. Para o vídeo não ficar muito longo, vou dar um cortezinho aqui enquanto eu termino de fazer esse detalhe aqui. Bueno, mas de qualquer forma já serviu para vocês entenderem como funciona a ferramenta. Essa aqui precisa ter um pouquinho mais de paciência para trabalhar com ela, tá? Mas digamos que eu já esteja satisfeito com essa thumb aqui, eu vou pegar e vou exportar ela aqui na direita, bem na parte de cima. Como eu vou fazer para o YouTube, tá? Normalmente ele fica mais leve o JPEG. Então aqui a gente tem o JPEG para a nossa exportação. Eu quero que seja o documento inteiro aqui, ó. Porque senão, se for só a área de seleção, é só aquilo que eu estou trabalhando ali. Ó, tá? Então, o documento inteiro. E a partir disso, daí é só exportar essa thumb para o YouTube. E pronto, a gente fez uma thumb simples que vai servir para vocês usarem no YouTube depois, tá? Obviamente que a gente sendo mais chatinho na hora de fazer, tem que levar um pouquinho mais de tempo para fazer a limpeza aqui das imagens e tudo mais. Tem outras formas também de limpar a imagem, mas em princípio é só para ter uma ideia do que dá para fazer com esse software, tá bom, pessoal? Não se esqueçam de dar um like no vídeo e curtir o canal para a gente estar sempre trazendo aqui tutoriais, aulas de softwares para vocês aprenderem. Um abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.